Isabel respirou fundo antes de entrar no salão. Ao fundo, ouvia as risadas altas de Otávio contando uma de suas histórias para um grupo de colegas. Ela conhecia bem aquele tom, o mesmo que usava quando fazia comentários que a deixavam desconfortável. "E aí está ela", gritou Otávio quando a viu se aproximar. "Minha ex-namorada, a pessoa mais difícil de decifrar que já conheci." Algumas risadas surgiram, outras apenas se entreolharam, sem graça. Isabel sentiu o rosto aquecer, não pela piada, mas pela exposição inesperada. Mas foi o silêncio repentino de um homem elegante, de terno impecável, observando tudo com expressão séria, que a fez perceber. Alguém ali não achava graça nenhuma. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber que nossas histórias chegam até você, não importa onde esteja. Se essa história de transformação e amor verdadeiro tocar seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você encontra histórias que mostram como o amor de verdade pode curar feridas antigas, como alguém pode nos fazer descobrir quem realmente somos, e como às vezes basta um olhar diferente para mudar nossa vida inteira. Isabel Ferreira, aos 29 anos, havia construído uma carreira sólida como analista financeira. Competente, dedicada e respeitada pelos clientes, ela trabalhava numa das maiores consultorias da cidade. Morava sozinha num apartamento modesto, mas aconchegante, decorado com plantas e livros, seu refúgio depois de dias intensos de trabalho. Filha de um professor de matemática e uma costureira, Isabel sempre teve que trabalhar dobrado para chegar onde estava. Formou-se com bolsa de estudos e construíra sua reputação profissional, baseada em dedicação e competência. Por 2 anos namorou Otávio, colega do mesmo departamento. Ele era carismático, popular, o tipo de pessoa que dominava qualquer conversa. Vinha de uma família bem estruturada, sempre teve as coisas mais fáceis na vida. Isabel é meio fria, costumava dizer para os amigos. Não é muito de demonstrar carinho. Quando ela tentava explicar que apenas expressava sentimentos de forma diferente, ele revirava os olhos. "Você sempre tem uma desculpa, né?" Com o tempo ela começou a acreditar que ele estava certo. Talvez realmente fosse complicada demais, reservada demais, fria demais. O relacionamento terminou há 3 meses, quando Isabel finalmente percebeu que estava sempre se desculpando por ser quem era. Mas Otávio continuava trabalhando ali. E continuava fazendo seus comentários, como se ainda tivesse direito de opinar sobre ela. Agora, na festa anual da empresa, um evento elegante num hotel 5 estrelas, Isabel tentava manter a compostura enquanto Otávio se exibia para os colegas. A festa estava em pleno andamento. Isabel havia escolhido o vestido azul marinho com cuidado, elegante, profissional, sem chamar atenção excessiva. Agora se arrependia de ter vindo. "Sério, pessoal", continuou Otávio, gesticulando com o copo de uísque na mão. 2 anos tentando arrancar uma demonstração de carinho dela. Era como tentar derreter um iceberg com um isqueiro. Ana, da contabilidade, pareceu desconfortável, mas Otávio estava embriagado demais para perceber o constrangimento que causava. As risadas ficaram mais constrangedoras. Isabel forçou um sorriso, tentando parecer que não se importava, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a taça. "Otávio, para com isso", murmurou ela, tentando manter a voz baixa para não criar mais cena. "Ah, relaxa, Isa. É só uma brincadeira." Ele se virou para o grupo novamente, claramente se divertindo com a própria performance. "Ela nem gosta que eu conte, mas uma vez eu planejei um fim de semana romântico inteiro. Hotel na praia, jantar à luz de velas, até flores eu levei. Sabe o que ela disse quando chegamos? 'Que legal, Otávio. Obrigada.'" Algumas pessoas sorriram, outras desviaram o olhar, percebendo o desconforto de Isabel. Isabel sentiu as lágrimas ameaçarem subir. Era mentira. Ela havia adorado a viagem. Havia demonstrado carinho do jeito dela, mais reservado.
Havia até chorado de emoção quando viu o quarto decorado que ele preparou. Mas Otávio sempre interpretava sua forma mais discreta como frieza, como falta de gratidão. E não adianta tentar conversar com ela sobre isso, ele continuou, ignorando completamente o desconforto de Isabel. Porque aí ela fica toda defensiva, dizendo que cada pessoa demonstra amor de um jeito. Gente, amor é amor, não é tão complicado assim. Foi então que notou o homem de terno escuro se aproximando. Alto, cabelos castanhos bem cortados, postura elegante que contrastava com o ambiente cada vez mais informal da festa. Havia algo familiar nele, mas Isabel não conseguia identificar o quê. O que mais a impressionou foi sua expressão, séria, claramente incomodada com o que estava presenciando. "Com licença", disse ele, direcionando-se ao grupo com voz firme, mas educada. "Poderiam me indicar onde está o banheiro?" "Ali no fundo, cara", respondeu Otávio, distraído, voltando-se para continuar sua performance. O homem assentiu e seguiu na direção indicada. Mas antes, seus olhos encontraram os de Isabel por um instante. Havia algo naquele olhar, uma compreensão silenciosa que a fez sentir como se alguém realmente a visse. "Onde eu estava mesmo?" Otávio retomou. "Ah, sim. Uma vez ela chorou vendo um filme, e quando eu perguntei o que houve, ela disse, nada, só me emocionei. Gente, é cada uma." Isabel não aguentou mais. "Com licença", murmurou, saindo em direção ao terraço. O ar fresco da noite a recebeu como um alívio. Ela apoiou as mãos no parapeito, tentando controlar a respiração. Por que deixava Otávio afetá-la assim? Porque ainda doía ouvir aquelas mentiras sobre quem ela era. "Talvez eu realmente seja complicada demais às vezes", murmurou para si mesma, quase como um desabafo. "Desculpe incomodar", veio uma voz atrás dela. Isabel se virou. Era o homem do terno escuro. De perto, ele era ainda mais imponente, alto, com uma presença natural que comandava respeito, mas seus olhos mostravam uma gentileza genuína. "Está tudo bem?" Ela limpou discretamente os olhos. "Está, obrigada. Só precisava de um pouco de ar." Ele se aproximou devagar, mantendo uma distância respeitosa. "Eu sou Lucas", disse simplesmente. "E pelo que vi ali dentro, aquele cara foi muito injusto com você." A franqueza dele a surpreendeu. Isabel não conseguiu evitar um meio sorriso. "Você nem me conhece." "Como pode ter certeza de que ele está errado sobre mim? Porque qualquer pessoa que precisa diminuir outra para se sentir importante está muito enganada sobre si mesma", respondeu Lucas, apoiando-se no parapeito ao lado dela. "E porque, pelo pouco que vi, você parece ser exatamente o oposto dele. Há uma dignidade na forma como você lidou com aquela situação que diz muito sobre quem você é." Havia uma sinceridade no tom dele que Isabel não estava acostumada a ouvir. Não havia pena, não havia condescendência. Apenas uma observação honesta. "Você trabalha na empresa?" perguntou ela, tentando mudar de assunto. Lucas hesitou por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Digamos que tenho envolvimento com a empresa, sim, mas hoje vim mais como observador do que como participante." Isabel assentiu, imaginando se ele seria de algum fornecedor ou cliente importante. Sua postura e a qualidade de seu terno sugeriam alguém com posição de destaque. "Isabel", ela se apresentou estendendo a mão. "Muito prazer, Isabel. É um nome bonito. Combina com você." Quando suas mãos se tocaram, Isabel sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma conexão genuína, sem julgamentos, sem a necessidade de se explicar ou se justificar. "Posso fazer uma observação?" Lucas perguntou. "Você não me parece nem um pouco fria, como aquele cara disse. Me parece alguém que simplesmente escolhe com cuidado em quem depositar seus sentimentos. E isso não é um defeito, é sabedoria." As palavras dele a atingiram de uma forma inesperada. Ninguém nunca havia interpretado sua reserva natural dessa forma. "Como você pode saber isso? Você me observou por 5 minutos?" "Às vezes 5 minutos dizem mais do que anos, porque vi como você reagiu ali dentro. Vi a tristeza nos seus olhos, mas também vi dignidade.
Uma pessoa fria não se machucaria assim. Uma pessoa fria não se importaria. Isabel o encarou, surpresa com a percepção dele. Você é muito observador. Só presto atenção nas coisas que importam, ele disse suavemente. O que ele disse ali dentro não combina com a pessoa que eu vejo aqui. E isso já diz muita coisa. Isabel sentiu uma emoção estranha subir no peito. Uma mistura de alívio e esperança. Eles ficaram ali em silêncio confortável, observando as luzes da cidade. Isabel se sentia estranhamente tranquila ao lado desse desconhecido. Posso te dar uma carona para casa? Lucas ofereceu quando Isabel disse que precisava ir. Não precisa, obrigada. Vou de táxi mesmo. Isabel, ele disse seu nome como se fosse algo precioso. Deixa eu te dar uma carona, não como obrigação, mas porque gostaria de garantir que você chegue bem em casa. Havia algo na forma como ele falou que fez Isabel aceitar. O carro dele era elegante, mas discreto. Um sedã preto, bem cuidado. Durante o caminho conversaram sobre trabalho, livros, lugares que gostavam de visitar. Lucas era inteligente, bem-humorado, mas havia uma humildade nele que contrastava completamente com a arrogância de Otávio. Obrigada pela carona, disse Isabel quando chegaram ao prédio dela. E obrigada por... ali no terraço, pelo que disse. Eu só falei a verdade, Lucas respondeu. Espero que você acredite nisso. E espero te ver por aí. Na segunda-feira, Isabel chegou ao trabalho determinada a ignorar Otávio e focar em seus projetos. Estava concentrada em planilhas quando alguém bateu levemente na porta de sua sala. Bom dia, disse Lucas, segurando 2 copos de café. Trouxe um café para você. Isabel o encarou surpresa. Lucas, o que você está fazendo aqui? Ele entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Isabel, preciso te contar uma coisa. Meu nome completo é Lucas Arcuri. O sobrenome a atingiu como um raio. Arcuri. A família dona da empresa. Você é filho do dono, sim. Herdeiro, como alguns gostam de dizer, ele disse, colocando o café na mesa dela. Mas não queria que você soubesse disso sábado à noite porque queria que me conhecesse como Lucas apenas. Isabel se levantou da cadeira, ainda processando a informação. De repente, tudo fazia sentido. A postura elegante, a confiança natural, a forma como ele falava sobre a empresa. Por isso você estava na festa. Por isso conhece a empresa. Por isso... Ela parou, a ficha finalmente caindo. Por isso você pode entrar aqui quando quer. Exato. E por isso também posso te garantir que o que aconteceu sábado não vai mais se repetir. Como assim? Lucas se aproximou ligeiramente, mas mantendo distância respeitosa. Falei com o RH para reforçarmos a importância de respeito nos eventos. Não citei nomes, só pedi mais cuidado geral. Tenho certeza de que ele entendeu o recado. Isabel não sabia se ficava agradecida ou constrangida. Havia algo intimidante em saber que ele havia intervindo oficialmente por causa dela. Você não precisava fazer isso. Agora ele vai achar que fui eu que... Não vai, porque não mencionei seu nome especificamente. Apenas deixei claro que comportamentos inadequados em eventos corporativos terão consequências. Lucas a interrompeu gentilmente. Isabel, precisava fazer isso. Ninguém merece ser humilhado daquele jeito. Muito menos você. Eu tenho responsabilidade sobre o ambiente de trabalho aqui. Nos dias seguintes, Lucas começou a aparecer discretamente na vida de Isabel. Um café pela manhã, quando chegava cedo, uma carona oferecida quando chovia, conversas no elevador que sempre a deixavam sorrindo. Ele nunca pressionava, nunca exagerava, apenas estava ali. Você tem almoçado muito mal, comentou ele numa quinta-feira, vendo Isabel com um sanduíche rápido na mesa. Dia corrido, ela explicou. Que tal almoçarmos juntos amanhã? Conheço um lugar tranquilo. Isabel hesitou. Não era um encontro, tecnicamente, mas sentia que poderia se tornar algo mais. Lucas, você é meu chefe, tecnicamente. Tecnicamente sou, ele concordou, encostando na porta de forma casual. Mas isso não me impede de ser seu amigo.
E amigos almoçam juntos, não é? Além disso, você trabalha tão duro que merece pelo menos uma refeição decente por semana. A forma como ele enquadrou a situação, sem pressão, apenas como um gesto de amizade, fez Isabel sentir-se à vontade para aceitar. O restaurante que Lucas escolheu era elegante, mas aconchegante. Um pequeno bistrô francês com mesas de madeira rústica e uma atmosfera intimista. Durante o almoço, Isabel descobriu mais sobre ele. Formado em administração pela USP, havia trabalhado em Londres por 3 anos numa consultoria internacional antes de voltar para assumir responsabilidades na empresa familiar. Gostava de música clássica, lia biografias, praticava natação todas as manhãs antes do trabalho. Deve ter sido difícil voltar, comentou Isabel cortando o salmão grelhado que havia pedido. Londres para uma cidade menor, deixar a vida que construiu lá. Foi e não foi, Lucas refletiu. Londres me ensinou muito, me deu independência, mas também me fez perceber o que realmente importa. Família, raízes, construir algo duradouro ao invés de só lucrar. E a empresa familiar? Sempre soube que ia assumir? Lucas sorriu, um pouco melancólico. Meu pai sempre quis que eu fizesse meu próprio caminho primeiro. Vai descobrir quem você é longe daqui, ele dizia. Só voltei quando senti que tinha algo a oferecer, não apenas um sobrenome. Isabel admirou essa perspectiva. Era tão diferente de Otávio, que sempre falava sobre aproveitar as oportunidades sem nunca mencionar merecer ou contribuir. E você? Perguntou Lucas, servindo mais vinho para ambos. Sempre quis trabalhar com finanças? Na verdade, queria ser professora. Isabel confessou surpresa com sua própria honestidade. Raramente falava sobre isso. Literatura. Queria ensinar adolescentes a amar livros como eu amava. E o que mudou? Meus pais, ela disse simplesmente. Eles sacrificaram muito para me dar uma boa educação. Meu pai é professor, minha mãe costureira. Quando consegui bolsa para a administração, eles ficaram tão orgulhosos, não consegui desapontá-los escolhendo algo que eles consideravam menos estável. Lucas a observou com atenção, e Isabel percebeu que não havia julgamento em seus olhos, apenas compreensão. E você se arrepende? Não exatamente. Gosto do que faço, sou boa nisso, mas às vezes me pergunto... Sabe, como seria ter seguido meu coração? Isabel, Lucas disse suavemente, você tem uma vida inteira pela frente, e talento para o que escolher fazer. Talvez não seja tarde para pelo menos tentar algo que te faça feliz de verdade. Havia uma convicção na voz dele que fez Isabel acreditar pela primeira vez em anos que talvez ele estivesse certo, que talvez não fosse covarde demais, responsável demais, para tentar algo novo. Na semana seguinte, no elevador, Isabel se viu sozinha com Otávio pela primeira vez desde a festa. Isa, sobre aquela noite, ele começou. Acho que exagerei um pouco. Um pouco? Isabel o encarou. Você me humilhou na frente de colegas, Otávio. Ah, qual é? Era só brincadeira. Você sempre foi muito sensível. Não era brincadeira. Foi bem injusto. Otávio suspirou, impaciente. Tá bom, me desculpa então. Satisfeita? Antes que Isabel pudesse responder, o elevador parou e Lucas entrou. Bom dia, cumprimentou educadamente. Bom dia, Sr. Arcuri, Otávio respondeu, mudando completamente o tom de voz. Lucas olhou de Isabel para Otávio, claramente percebendo a tensão. Tudo bem por aqui? Tudo ótimo, Otávio se apressou em responder. Só conversando com a Isabel sobre trabalho. Lucas se posicionou sutilmente entre Isabel e Otávio. Isabel, você tem 1 minuto depois? Gostaria de discutir o relatório do trimestre com você. Claro, ela respondeu aliviada. Quando o elevador parou no andar de Otávio, ele saiu rapidamente. Antes das portas se fecharem, Lucas falou. Otávio. Sim, senhor. Quero reforçar o quanto a Isabel é valiosa para a empresa. Todos nós precisamos preservar um ambiente respeitoso. Otávio engoliu em seco. Claro, Sr. Arcuri, sem dúvida. Quando as portas se fecharam, Isabel olhou para Lucas. Obrigada.
Não precisa agradecer. Só deixei claro como as coisas são. Um mês depois, Isabel e Lucas haviam estabelecido uma rotina. Almoços regulares, conversas no final do expediente, às vezes um café no final de semana. Isabel sentia que estava conhecendo um lado dele que poucas pessoas viam. Gentil, engraçado, profundamente respeitoso. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Lucas perguntou durante um almoço no domingo. Pode. Você realmente acreditava no que ele dizia? Sobre ser fria? Isabel mexeu no café pensativa. Por muito tempo, sim. Ele sempre dizia que eu não demonstrava afeto, que era difícil me amar. Com o tempo, comecei a achar que o problema era comigo. Isabel, Lucas disse suavemente, você é uma das pessoas mais calorosas que eu conheço. A forma como trata os funcionários da limpeza, como lembra do aniversário da secretária, como sempre pergunta como as pessoas estão, isso é afeto, isso é cuidado. Isabel o encarou surpresa. Você repara nessas coisas? Reparo em tudo que diz respeito a você. A confissão saiu tão natural que ambos ficaram em silêncio por um momento. Lucas. Isabel, eu sei que a situação é complicada. Eu sei que sou tecnicamente seu chefe, mas também sei que o que sinto por você é real. E pelo que vejo, você sente algo também. Isabel baixou os olhos. Sinto, admitiu. Mas tenho medo. De quê? De não ser suficiente, de novo. Lucas estendeu a mão sobre a mesa, tocando delicadamente a dela. Você não só é suficiente. Você é extraordinária. E se Otávio não conseguiu ver isso, o problema nunca foi seu. 2 semanas depois, Lucas convidou Isabel para jantar em sua casa, um apartamento elegante com vista para a cidade. Você cozinha? Perguntou Isabel, vendo-o preparar massa na cozinha. Hobby que desenvolvi em Londres, ele disse sorrindo. Morar sozinho te obriga a aprender. Eles cozinharam juntos, conversaram sobre tudo e nada, riram de histórias bobas. Isabel se sentiu mais relaxada do que se lembrava de ter estado em anos. Após o jantar, sentados no sofá com uma taça de vinho, Lucas a encarou seriamente. Isabel, preciso te dizer uma coisa. Diz. Percebi que me apaixonei por você aos poucos, e agora tenho certeza. O coração de Isabel disparou. Desde quando? Desde aquela noite no terraço. Desde o primeiro momento em que te vi chorar, e mesmo assim, manter sua dignidade. Isabel sentiu lágrimas de alegria subirem. Eu também me apaixonei por você, Lucas. Mesmo? Você me fez descobrir coisas sobre mim mesma que eu não sabia. Me fez sentir vista, valorizada. Nunca me senti assim antes. Lucas se aproximou, tocando gentilmente o rosto dela. Posso te beijar? Isabel assentiu, e quando seus lábios se encontraram, ela soube que nunca havia sido beijada de verdade antes. Havia paixão ali, mas também ternura, respeito, amor genuíno. 6 meses depois, numa manhã de sábado ensolarada no apartamento de Lucas, Isabel acordou com o cheiro de café e panquecas. Bom dia, linda, Lucas disse, entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã. Você me mima demais, Isabel riu, se sentando na cama. Mimar a mulher da minha vida não é mimo, é obrigação. Isabel o puxou para um beijo. Sabe o que descobri? Ela disse, aninhando-se em seus braços. O quê? Que eu nunca fui fria. Só estava com a pessoa errada. Lucas sorriu, beijando sua testa. E agora? Agora estou com a pessoa certa. A pessoa que me vê de verdade. E eu sempre vou ver, Lucas murmurou, porque você é impossível de não notar, Isabel Ferreira. Do lado de fora, a cidade despertava. Mas ali, naquele momento, Isabel finalmente entendia o que significava ser amada pelo que realmente era. Lucas não havia apenas mudado sua vida, havia devolvido sua autoestima, sua confiança em si mesma. Às vezes, basta que alguém nos olhe de um jeito sincero para entendermos que nunca foi a nossa forma de amar que estava errada. O problema era apenas a pessoa que escolhemos, alguém que não soube reconhecer
o valor do que recebeu. E quando encontramos alguém que enxerga quem somos de verdade, tudo se encaixa com naturalidade. O amor deixa de ser esforço e passa a ser acolhimento, cresce sem pressa, transforma sem dor. E assim percebemos que nunca fomos insuficientes. Só precisávamos de alguém que nos visse por inteiro.